Olá, seja bem-vindo ao canal Ciência da Dedução. E agora estamos trazendo mais um vídeo, e esse vídeo sobre dedução. É claro, é óbvio, porém a gente estava focando mais na observação. Ontem, eu dei uma introdução à dedução, se eu não me engano. Eu falei um pouquinho, já comecei a falar um pouquinho sobre dedução. Já expliquei um pouco de um raciocínio, certo? E bom, no vídeo de hoje eu vou fazer o seguinte. Como eu não vou conseguir explicar tudo assim, é um raciocínio meu que eu uso, certo? Como eu não vou conseguir explicar tudo, né? Explicar esse raciocínio, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar aquele vídeo do Sherlock, ok? Que eu citei, onde que ele está deduzindo o Watson, né? Então eu vou explicar algumas coisas baseado nesse exemplo, tá? Eu chamo de dedução completa, porque tem a dedução cotidiana, é o que eu chamo, tá? Os nomes que eu crio assim na minha cabeça. A dedução cotidiana é aquela dedução que você fala, hoje você jogou videogame o dia inteiro, ou ontem você saiu com seu namorado, hoje, sei lá, você estudou, né? Essas coisas, cotidianas, sabe? Algo assim, né? Uma dedução só, que é como se fosse a semidedução. Eu não falei sobre a semidedução. A semidedução, na verdade, pode virar só uma dedução. Pode virar uma dedução, certo? Porque se você utilizar ela como... Se você utilizar uma só, ela vai ser uma dedução, não vai precisar ser semi. É semidedução quando você quer criar uma história sobre a vida da pessoa, né? Agora, no caso dessas deduções cotidianas, que eu vou explicar no próximo vídeo, você vai usar essa semi-dedução, falar algo, só uma coisa só, não vai precisar falar da vida inteira da pessoa. Isso é para pessoas que você já conhece também. Você fala, ontem você saiu com tal pessoa, e a pessoa, como você sabe disso, né? Hoje você fez tal coisa, enfim. Bom, então isso daí você faz só a semi-dedução, certo? Na dedução, o segredo é simples, digamos assim. Você tem que se fazer perguntas. Este é o segredo. Se fazer perguntas, tá? Como assim? Vamos lá, então vamos dar o exemplo do vídeo do Sherlock. Ok. Vamos ver se eu vou dar exemplo nesse vídeo mesmo. Eu não vou colocar o vídeo aqui, mas procura aí dedução. Você vai encontrar um vídeo onde ele tá com o Watson, certo? Você vai encontrar por aí, desculpa pelo barulho aqui, tá? Então vamos lá. Então, vejamos a primeira coisa aqui, olha só. Onde que a gente pode... A regra de 3, eu falei da regra de 3, né? No vídeo anterior eu falei que eu ia explicar melhor, só que eu acho que eu já expliquei o suficiente, né? A regra de 3 é simples, é só você... Você tem que ter 3 sinais para chegar a alguma conclusão, né? Alguma conclusão assim que seja muito difícil de você aceitar. Por exemplo, a pessoa tem depressão por causa de tal coisa, né? Você só tem um sinal. Não, você procura mais 2 sinais. Aí sim, você já tem uma conclusão certinha. Essa é a regra de 3. Você tem que ter 3 coisas para chegar a uma conclusão assim. Algo que seja muito difícil de afirmar só por um sinal, entende? Legal, bacana. Então vamos lá. Eu falei sobre as perguntas. Você tem que fazer perguntas. Que tipo de pergunta? Você vai fazer perguntas como: por quê, onde, como, quando, o que. Eu utilizo só 2 perguntas. Às vezes eu utilizo 3, tá? Eu vou te falar quais são: o que, quem e por quê. O porquê é muito importante, tá bom? Porquê é muito importante. Então vamos lá, no vídeo do Sherlock, ele tá... Depois que ele deduz... Barulho que tá, meu Deus. Mas, vamos lá, depois que ele deduz, ele explica, né, falando... Ele explica falando como que ele é um cara do Afeganistão, né, blá blá blá, ele tá explicando. Aí ele começa a falar, por exemplo, do irmão dele, né? Quanto é seu irmão?
Seu celular é caro, acesse e-mail, toque MP3 e procurava alguém para dividir um quarto. Não gastaria dinheiro nisso, foi um presente. Ok, então vamos lá. Aqui a gente utilizou... Qual pergunta? A gente utilizou o que, tá? Então é importante que na sua observação você coloque o que, tá? Como assim? Você vai colocar o que a pessoa está fazendo. Por exemplo, não algo como a pessoa tá indo ao supermercado. A pessoa tá no supermercado. Você coloca lá, no supermercado. Não é isso. Porque todos ali estão no supermercado. Mas algo que tem a ver mais com a pessoa. Por exemplo, no supermercado comprando as coisas mais baratas. Né? Já é algo mais direcionado à pessoa. Entende? Igual no vídeo do Sherlock. Ele tá no laboratório. Uau, todos estão no laboratório. Acho que é um laboratório ali. Mas aí, então, ao invés disso, ele coloca o seguinte: procurando alguém para dividir um quarto. Que é o que o Watson queria, dividir um quarto com alguém. Então, é o que o Watson tá fazendo? Procurando alguém para dividir um quarto. Entendeu? Aí ele, o que? Procurando alguém para dividir um quarto. Aí ele tem um celular caro. Aí ele lembra da pergunta, tá? O que? Peraí. Celular caro. Ele tá procurando alguém para dividir um quarto. Então ele não gastaria dinheiro nisso. Então, foi um presente. Utilize o óbvio. Outra dica, ok? Você vai utilizar o óbvio. Como, por exemplo, terapia. Se o mancar do Watson é psicológico, certo? Que é psicossomaticamente manco. Se é psicológico o mancar dele, então é óbvio que ele faz terapia. É óbvio. Isso é óbvio. Então utilize o óbvio, certo? Que ele fala sobre terapia depois. Utilizar o óbvio. Então vamos lá. Ele falou do celular a cara, recebia o toque MP3, procurava alguém para dividir um quarto. Não gastaria dinheiro nisso, foi um presente. Ele utilizou o que, certo? Legal aí? Ele também pode utilizar o mas. Coloque o mas nas suas frases. Então, tem um celular caro, acesse e-mail, toque MP3, mas aí você pode adicionar o que? Mas procure alguém para dividir um quarto. O exemplo do supermercado que eu dei. Vamos supor que a mulher tem roupas e a semi-dedução que você faz é que ela seja uma pessoa bem de vida. Então você vai colocar lá bem de vida, mas comprando coisas baratas, né? Então é algo que contradiz. Veja o que não somente o que contradiz, né? Veja, porque o mas é o que contradiz a palavra no português, né? O mas é o que contradiz, né? Você sabe que contradiz a oração anterior. Enfim, bom, então é isso, tá? Colocar o mas, o que, ok? Então, bom, fazendo isso, você procurando alguém para dividir um quarto, então não gastaria dinheiro nisso, foi um presente. Aqui ele utilizou aquela que eu falei, se P, então que, ok? Então, se ele tá procurando alguém para dividir um quarto e não gastaria dinheiro nisso, ou seja, se P, então foi um presente, ou seja, se P, então que. Entendeu? Pegou aí mais ou menos a ideia? Então é basicamente isso. E faça-se perguntas de porquê, quem. Vamos dar um exemplo aonde que ele fez perguntas de quem. Por exemplo, do celular. Quem é que deu o presente? Ele fez pergunta de quem? Quem é que deu o presente? Ok, então vamos lá. O que a gente observou? A gente observou que é um celular muito moderno. Então é um celular de um jovem, não poderia ser de um pai. Então talvez um primo ou um irmão. Aí a gente vê o que? Olha só, o que? Sherlock diz, você é um herói de guerra que não tem lugar para morar. Então, logo, não tem uma família grande. Ele utilizou aí o que? O que? Ele está procurando um lugar para morar. Não é isso? O Watson está procurando um lugar para morar? Então ele não tem lugar para morar. Então, um herói de guerra que não tem lugar para morar. Logo, não tem uma família grande. Certo? Então, é uma das deduções dele que ele não tem uma família grande. Ok? Então, não é um primo. Então, é mais provável um irmão, né? Alguém mais próximo. Ele deu o celular, uma forma de manter contato, certo?
Isso estaria na semidedução. Irmão, quero manter contato. Irmão, se preocupa. Aí vem o quê? Está procurando lugar barato, mas não foi pedir ajuda pro irmão, ok? Então, se tá procurando um lugar barato, mas não foi pedir ajuda pro irmão, então tem problemas com o irmão. Se P, então que? Deu pra ter uma ideia aí? Tranquilinho? Deu pra pegar? Ok, eu espero que sim. Qualquer dúvida, lembrando que isso do irmão se preocupa já estava na semidedução dele, entendeu? Então, às vezes, as respostas das suas perguntas de quem, por exemplo, do quem é que deu o celular para ele? O irmão dele. O irmão já estava na dedução dele, né? Então, já estava na semidedução. Então, às vezes a resposta, na maioria, na verdade, das vezes, a resposta está nas suas observações, nas suas semideduções, tá? Outra coisa, quando você for observar, não precisa utilizar os grupos, né? Eu já falei que não precisa utilizar todos os grupos. Eu indico utilizar os grupos quando você não sabe o que você tem que observar. Você está perdido, entende? Mas se você consegue observar as coisas, não precisa usar os grupos. A menos que você esteja perdido sem saber onde observar. Então aí sim, você começa separando por grupos. Escolhe 2 grupos. Higiene, por exemplo, e maquiagem. Aí observa higiene e maquiagem na pessoa. Mas isso só se você estiver perdido, tá? No caso de você não sabe. Poxa, o que eu vou observar aqui? Meu Deus, eu não tenho nada para observar. Claro que tem. Então é isso. Tá? Então é isso, mas se você já conseguiu observar, não precisa ficar separando por grupo, é só quando realmente você não sabe onde observar. Tranquilo? Deu pra entender? Eu espero que sim. Então, faça a prática também, deduza aí, certo? Você já tem a pergunta do porquê. Por quê? A pergunta do o porquê, onde que ele utilizou o porquê? Vamos recordar aqui. Por que ele tem problemas com o irmão? Aí, né, como que eu vou achar essa resposta? Já tá na semidedução dele. Irmão alcoólatra, né? Que ele achou lá na semidedução. Certo que eu chamo de semidedução? Irmão alcoólatra. Então ele deve ter problemas com o irmão, porque o irmão é alcoólatra. Então veja que incrível. Os pequenos detalhes são os que contam as maiores histórias. É o que diz Sherlock Holmes. Se não for as maiores histórias, é a maior história. Mas é algo assim. Ok? Bom, então basicamente é isso. Se fazer perguntas. O segredo é esse, se fazer perguntas. Perguntas de porquê, quem. Se você não tiver respostas na sua semidedução, perdão, na sua semidedução, ou nas suas observações, se você não tiver respostas, você vai ter que procurar aonde você deve observar para pegar tal resposta. Exemplo, veja o mais óbvio. Exemplo, tá? Vamos supor assim. Você vê que uma menina está muito triste. Aí você pensa, por que ela está triste? Você não tem lá na sua observação. Meninas poderiam ficar tristes por causa de uma briga com o namorado, por exemplo. Então você faz o seguinte. O que você deve observar para ver se é com o namorado? Observa aqui, ó, o dedo, né? Vê se tem a falta de um anel, aliança, aquela marquinha, lembra? Aí, ó, pronto, tirou o namorado, tirou o namorado, perdão, tirou a aliança porque brigou com o namorado, aliança, o anel, né? Não sei, depende muito. Tirou porque brigou com o namorado. Olha só. Sei lá, como que eu vou saber se brigou com a família, por exemplo? Se brigou com a família, a pessoa vai estar muito triste, muito, muito triste, né? Mas assim, depende. Coisas que você não tem certeza. Se realmente não dá pra você encontrar uma resposta. Por que a menina tá muito triste? Aí você observou o dedo pra ver se era namorado. Não tinha nada que indicava que era namorado. Aí não tem mais como saber, né? Você não consegue observar outra coisa. Você briga com amiga, familiar. Se você não encontra a resposta geralmente está nas observações. Ou na semidedução. Se não tiver na semidedução, você vai observar a pessoa e você vai encontrar a resposta. Se não encontrou a resposta, não tem problema.
passa para a próxima semidedução e vai fazendo. Isso eu tô contando para você fazer uma história sobre a vida da pessoa. Então essa é a dedução completa. Faça-se perguntas. Essas perguntas que eu falei, como o que eu acho que é a pergunta que eu mais gosto de fazer. Sério, porque ajuda muito. O que? Ele tá procurando alguém para dividir um quarto. E não foi pedir ajuda por irmão, né? Você está procurando alguém para dividir o quarto, mas não foi pedir ajuda por irmão, que tem problemas com o irmão. Isso eu já falei. Mas é só para você relembrar. Guilherme, você repete muitas coisas. Eu repito mesmo, para entrar aí, ó, na sua memória. Na sua memória, na sua cabeça. Eu quero fazer tudo entrar na sua cabeça e fazer sentido. E não ficar uma bagunça. Eu quero deixar tudo organizado aí dentro da sua cabeça. Tá certo? Então eu quero que você aprenda, entenda bem. Qualquer dúvida, escreva aí nos comentários. Beleza? Bom, então esse é o vídeo de hoje da dedução completa. E no próximo vídeo eu vou comentar com você provavelmente sobre a dedução cotidiana. Então é isso, muito obrigado por assistir mais um vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal caso não for inscrito, não esqueça de ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo do canal. E é isso, então até a próxima. Outro detalhe que eu acabei esquecendo de falar. Se você quer falar sobre a personalidade da pessoa, não quer focar muito nos fatos, utilize leitura fria. Leitura fria também junto com a dedução, tá? Vai te ajudar muito, mas onde que eu aprendo leitura fria? Você pode pesquisar e pesquise na internet. Eu recomendo o canal do Bruno Kossalter, ok? Ele não tá me pedindo para divulgar o canal dele, não, de maneira alguma. Eu que estou recomendando você entrar no canal do Bruno Kossalter. Lá ele fala sobre leitura fria. Eu acho que ele disponibiliza PDF, tem que ver lá com ele, né? Tem que ver lá no canal dele. Dá uma conferida se você quer aprender sobre leitura fria. Você vai falar sobre a personalidade. Eu gosto de leitura fria, mas não tanto. Eu prefiro dedução, né? Apesar que a dedução tá dentro da leitura fria. A leitura fria ela fala mais, digamos, algo mais óbvio. Algo mais óbvio que se encaixa na vida de um monte de pessoas. Entende? Às vezes só parece que é específico, mas não é, né? Dá pra você fazer algo que seja específico para a pessoa? Dá, mas aí você tem que ir conversando, você tem que extrair informações e tal, né? Então eu prefiro dedução. Dedução você não precisa nem conversar direito com a pessoa. Mas é interessante que você use pelo menos um pouco da leitura fria. Aprenda pelo menos um pouco, igual eu falei no meu vídeo de dicas e regras. Assista caso você não assistiu. E aí só você utilizar pelo menos um pouquinho da leitura fria, né? Um pouquinho já vai aumentar bastante a sua dedução, tá? Você coloca no meio das suas deduções e ninguém vai perceber. Tranquilo? Bom, no próximo vídeo, creio eu que eu vou explicar um pouquinho mais sobre a dedução cotidiana. Eu vou explicar lá no vídeo de dedução cotidiana, eu chamo assim, tá? Eu vou falar um pouquinho mais sobre esse vídeo aqui. Eu só não faço aqui porque vai ficar muito longo, igual já tá longo agora, certo? Então no próximo vídeo eu falo um pouquinho mais sobre esse vídeo, que eu tenho mais alguns detalhes para acrescentar. Então treine bastante, sei lá, entra no fundo do ônibus, anote as coisas que você observar. Treinou bastante observação? Agora você não vai anotar mais observação, você vai anotar semidedução. Treinou semidedução? Não vai mais anotar semidedução, só quando treinar bastante, tá? Como que eu sei que eu treinei bastante? Quando você já conseguir fazer de cabeça, sem precisar anotar. Treinou bastante semidedução? Conseguiu? Agora você vai anotar dedução. Tranquilo? Bom, então é isso. Muito obrigado por assistir mais um vídeo. Agora sim, até a próxima.